Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas esse modelo de biquíni retorcido, um tomara que caia. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente usou 50 centímetros de amne. Lembrando que o biquíni a gente pode usar outros tecidos também. Até para quem está aprendendo e quer usar um tecido mais em conta, pode usar um suplex fino, né? Mas ele não vai ter tanta resistência por causa de cloro, de piscina e tudo, que são tecidos próprios para isso, né? Tem as outras lycras também que a gente pode usar, mas eu gosto muito de usar o amne, que é um tecido mais gostosinho, ele é bem geladinho e ele dura bastante. Tem biquínis há mais de 5 anos e eles estão novinhos, né? Então, mesmo com o cloro da piscina. Então, esse modelo aqui, gurias, é um modelo retorcido. Até fiz essa opção aqui da gente fazer um laço, né, que pode ser removível para combinar com a calcinha, né? Mas vocês podem usar só o modelo retorcido mesmo, pra gente aprender a aplicar bojo também aqui no canal, que a gente não tinha feito nada ainda com bojo, né? Então vocês podem também botar alcinhas, quem quer customizações depois que vocês podem fazer, tá? Então a gente usou 50 centímetros, porque o tecido ele tem 1,40 de largura, né? E a gente sempre compra pedaços de 50 centímetros, porque a gente usa o tecido no sentido ao contrário. Vai sobrar tecido para fazer outro biquíni, né? Até dá para tirar duas partes de cima, mas a gente sempre pega pedaços de 50 para dar certinho ali o sentido do tecido. Então, bora pro passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai pegar esse molde. Ele é um retângulo, tá? Mais ou menos uns 40 por 28. Se vocês dobrarem ele na metade, ali para fazer aquele buraco do bojo, tem 13,5 para cada lado, tá? E a gente sempre faz o buraco do bojo, ele um pouco menor do que o tamanho do nosso bojo mesmo, porque depois esse tecido estica bastante, né? Então ele encaixa ali, tá? E eu vou riscar ele toda a volta. Vou riscar ele ali no avesso do tecido. Esse tecido eu tô riscando ele a lápis, né? Porque é branco, então não dá pra enxergar muito com o pozinho. E o ruim da gente cortar diretamente com o molde é porque a gente pode ir cortando de pouquinho em pouquinho aquele molde e ele vai acabando diminuindo, né? Então, esse tecido já tinha um pedaço ali, né, de tecido e para aproveitar ele, mas se não, a gente usaria ali os 50 centímetros, aquela largurinha do tecido, né, para colocar ele. Sempre no sentido para eles cuidar sempre para esticar eles, para eles não ficarem esbranquiçados, né? Na hora que a gente bota na largura, quando a gente estica o tecido não pode ficar esbranquiçado. Esse, como é liso, ele não aparece muito, tá? Normalmente os lisos não, mas os estampados sim, que vai bastante tingimento, então quando a gente estica, ele acaba ficando esbranquiçado, né? E ali eu tô aproveitando aqueles cantinhos para tirar as minhas alças também, ó. Que aquelas são as minhas alcinhas da lateral. Eu vou fazer ele tomara que caia, tá? Então eu vou riscar somente na volta mesmo. E vamos cortando agora na volta dele. Vai sobrar aquele restante do tecido ali. Então eu aproveitei bem para encaixar naquelas pontas. Isso é bom para vocês entenderem mais de encaixe, né, ali do tecido e cuidar sempre quando a gente for fazer as alças para elas fazerem pares, né, como se fosse direito com direito. Então, ali tô cortando na volta daquele meu bojo já, onde vai ficar a partezinha do meu bojo, né? Aquelas curvinhas. Cuidar ali quando a gente dobrou o molde no meio para marcar 13,5 do meio para começar o círculo do bojo, eles não ficam tão afastados. 13,5 eu acho que é o suficiente. Se eu deixar muito afastado, ele vai ficar aquele peito, a gente fala um peito lá, outro cá, né? Que fica muito separado os nossos peitos. Então tem que deixar mais juntinho para juntar mais o peito também, né? Então cortei na volta ali aquele retângulo com círculo e tô cortando na volta em cima da linha mesmo, toda a volta da minha alcinha, né? Cortar bem em cima até por causa que eu risquei com lápis, né? Para não ficar aquele lápis aparecendo, né? Vocês podem usar também aquelas canetinhas fantasminhas, né? Eu não gosto muito da fantasminha porque eu acho que às vezes ela acaba, alguns tecidos tu passa e ela não acaba não saindo, então eu acabo não usando ela, tá? E ali, gurias, eu vou dar o piquezinho dividindo por 4, aquela partezinha do bojo, ó. Dando piquezinhos pequenininho, né? A gente não pode ser muito generosa, porque senão depois vai ficar um piquezão quando a gente abre, né? E fica mais difícil da gente fazer o encaixe lá com o nosso bojo. Precisa de tudo que a gente vai encaixar uma coisa na outra, a gente divide por 4.
Então, as alças ali, ó, que elas vão ser dobradas no meio, então também vou dobrar no meio e dar um piquezinho nela, que depois ela vai se encaixar lá na lateral da parte do meu seio, né? Então, vocês vão cuidar sempre que a parte de baixo do bojo, ela tem essa parte escrita, ali vem o tamanho do bojo, tá? E ali naquele bico, a gente vai cortar ele para arredondar. Para cortar o outro lado, eu posso sempre pegar o outro pedacinho que eu cortei e cortar em cima, que daí eu já sei que eu corto os dois iguais. E o meu bojo eu também tô dividindo ele em 4 partes, ó, gurias. Dobrei no meio, aquela partezinha mais reta, e com o biquinho do bojo eu aproveito para achar minhas laterais também. Para me encaixar o bojo, eu tenho que cuidar que aquele bico do bojo, ele tem que estar sempre a ponta dele pro meio, ó. E ele vai ficar o avesso do bojo, né, ali, com o direito do meu tecido também tá para cima ali, para me encaixar eles depois, ó, que quando eu torço ele, ele fica aquele retorcido, né. E eu achei que eu ia fazer mais esse modelo para encaixar lá com aquela partezinha da calcinha que a gente fez lá na outra aula, né. Então, para eles combinarem, como aquele tecido ele já tinha acabado, né, só ficou os retalhinhos dele, eu pensei em fazer essa parte de cima branca e colocar um laço da mesma cor da nossa calcinha, que daí já fica lembrando aquela calcinha também, né, e dá para usar como conjunto. Mas esse laço eu vou fazer ele removível, então, que então eu posso usar essa parte de cima branca, né, quando eu quiser com outra parte, né, para me conseguir encaixar com outros cores de biquíni também, né, e aquele ali para ficar como se fosse um conjunto também. Então, pra gente costurar, hoje eu vou costurar na overlock, na verdinha, né, que é o que a maioria tem também. Então, eu botei o tecido direito com direito, costurei 3 dedinhos ali, deixei uns 2 dedinhos sem costurar e vou indo costurando até o finalzinho, né? Sempre cuidando para dar essa esticada para ver se o tecido na linha não vai correr, né? Senão a gente tem que passar de novo, tá? Então, costuro, ó, 3 dedinhos, direito com direito da alça, deixei 2 dedinhos sem costurar e vou botando sempre ponta com ponta e vou costurando até o finalzinho ali, acompanhando a curva dele, né? Pra fechar toda aquela minha alça ali. Feito isso, dou aquela esticadinha, né, pra ver se ele não vai estourar nada da costura. E ali a gente já pode desvirar ele também, tá, gurias? Que ali as alças já estão prontas. As alças é bem fácil de fazer, né, aquela parte ali. Ou se quiser fazer aquelas alças pro pescoço, também já é a hora de fazer, tá, gurias? De fechar a alça. Normalmente bota uns 40 centímetros e daí vai variar conforme a largura que vocês querem. Ali a minha alça eu tô dividindo ela em 4 partes, ó, que é pra me encaixar depois lá com o meu corpinho, tá? Agora, para botar o bojo, ó, eu botei o direito do bojo, ficou parte da bolha, né? Ficou para cima, e o meu tecido também, o direito ficou para cima. E eu vou pegar por dentro, imagina como ficaria, para depois a gente imaginar como a gente vai costurar, né? E a gente só vai encaixando aquelas 4 partes, todas elas ali, fazendo toda a voltinha daquele meu bojo ali, sempre encaixando os piquezinhos com aquela marcação que a gente tinha feito ali no meu bojo. O bojo, lembra, a gente fez com caneta ali ou com lápis, né? Mas não fazer piquezinho nele, tá? Porque senão vocês vai que faça um pique maior, né? Então, eu juntei todas as partezinhas ali, fazendo toda a circunferência. Se ele falhou, ó, porque às vezes a bolha até empurra ele ali, né? A gente passa de novo ele pra reforçar aquela costurinha, porque ele tem que ficar bem certinho. Vocês viram que o bico ficou pro meio, ó. E ali onde tá pra mim é o direito do tecido, ó. E agora eu viro por dentro, vocês viram que eu pego por dentro dele para encaixar as 4 partes também. Então eu imaginei como ficaria e depois eu peguei lá por dentro para mim começar a costurar. Que acho que fica mais fácil de vocês entenderem a logística assim, estendendo na mesa e enxergando ele como que ficaria a peça, para depois pegar por baixo assim, né, e entender como que a gente vai costurar. E assim a gente vai costurando toda a voltinha, encaixando os piques. Eu gosto de começar pelo aquele biquinho do bojo, porque daí eu vou já dando circunferência até o final ali, até chegar no outro biquinho, tá? Feito ali todas as partes, cuida se ficou algum buraquinho, a gente vai refazer de novo, né, ali, porque o bojo quer empurrar, né, é mais grosso, né, essa máquina, elas são mais fracas mesmo, né, então a gente tem que ajudar um pouquinho mais. Ó, vocês viram que os biquinhos do bojo fica sempre pro meio ali. E ali eu vou só dobrar no meio a parte do meu tecido e dar um piquezinho para marcar bem o meio dele, né, cortando aqueles finalzinhos.
e boto direito com direito e vou fechar aquela parte comprida ali, pra mim conseguir fazer o retorcido. Por isso que o bojo, um ficou de um lado, ó, e o outro ficou de outro, gurias, vocês viram? Porque depois a gente vai retorcer ele pra dar o efeito aquele no meio. E fica bem bonitinho, né? Aquele efeito. E é um modelo de biquíni bem fácil de fazer, tá? A gente desvira ele e vai fazer só nessa partezinha ali, ó, que ficou um furinho nessa parte que eu fiz de novo. Então a gente refaz ele de novo, tá? Por isso que eu gosto de fazer a 4 fios, tá, gurias? Porque tem uma costura a mais de segurança também, né? E acaba ela sendo mais reforçada do que essas de 3 fios. Mas dá pra costurar nela também, tá? Então, ali nas laterais, a gente também vai dividir em 4 partes, tá? Dando aquele piquezinho. Dividindo em 4 partes, usando a costura como guia, achou o meio e depois achou o meio dos dois lados, né? Pra encaixar com aquela minha alça que eu também tinha dividido em 4 partes. Ó, assim a gente retorce, ó, já fica o torcido do meio. Pra botar a alça, eu boto direito da alça com direito do tecido, pego pelo buraquinho ali, ó, e vou fazer um sanduíche dele. Eu abraço aquele outro, a outra parte, ela vai lá pro outro lado daí, que ela vai abraçar. Tu vai puxar todo mundo pelo aquele buraquinho, e agora ele fica todo embolado ali, e a gente vai encaixar aqueles piquezinhos agora, aquelas 4 partes. Então, o piquezinho da ponta da alça com o piquezinho da parte de baixo lá do meu da parte do meu sutiã, né? Do meu, onde estava o meu bojo. E meio com meio e ponta com a outra ponta também. A parte do tecido do peito, ela tá um pouco maior mesmo, porque ela vai dar um franzidinho, né? Pra ela se encaixar todo ele ali. Só que eu acabei costurando ele ali, ó, que fica bem grosso, né? Ele vai franzindo e acabou desenfiando a linha, né? Então a gente vai ter que enfiar ali onde parou aquela linhazinha. Vamos seguir fazendo o mesmo caminho, né? Sempre com a pinça, né? E foi aquela que é bem no meio, ó, a gente puxa para enganchar lá atrás naquele ganchinho. Pega do meio ali daquela argolinha, né? E puxa para enganchar lá no meio. Uma a gente bota de trás para frente e a outra a gente vem de frente para trás, né? Puxar sempre as linhas para ficarem todas lá e botar elas embaixo da sapata também. Ali a outra linha eu vi que já tava toda certinha, que só foi uma linha mesmo, né? Então vamos seguir costurando, porque ela se enganchou lá no ganchinho dele, lá onde passa a linha, né? E vamos passar novamente ele ali para reforçar aquela costura que o ponto ficou falho, porque tinha quebrado a linha, né? E agora quando eu passei de novo, acabou a outra linha arrebentando também, tá, gurias? Então eu passei ela novamente para ver se ela reforçava, mas agora foi a outra linha que prendeu. Então vamos passar a outra linha também, ó. Eu desenrolei ela lá, que ela tava enrolada no ganchinho, né? Só que essa foi só num lugarzinho, daí só passar de frente para trás ali que ele já encaixava. Assim eu já consigo reforçar aquela costura. Então acontece comigo também, né? Que vocês perguntam. A linha acaba se enrolando lá em cima, porque essa linha de overlock é muito fininha, né? E daí a gente acaba tendo que enfiar ela ali de novo. Vamos fazer o outro lado a mesma coisa. Direito, com direito da alça, pega pelo buraquinho e com os 2 dedos enfiados ali no buraquinho, a gente puxa todo aquele sutiã lá pra fora, pra ele fazer aquele abraço ali, ele fazer o sanduíche que a gente fala, né? Esse acabamento a gente aprende lá dentro da nossa comunidade fazer aquela limpeza dos ombros no vestidinho. Então, para vocês verem que o acabamento ele vai se repetindo, né? É tudo muito parecido depois. É por isso que a gente aprende primeiro aquelas bases lá, né? Porque esse é uma parte básica de fazer embutidos também, que a gente usa no biquíni também, usa bastante aqui na moda praia, né? Então vai encaixar os piquezinhos, ó. Se acharem que também dá pra ir puxando com a pinça também ele ali, porque tem que pegar 4 tecidos juntos, senão ele quer escapar, tá, guris? Pegar os 4 tecidos juntos e aquele do sutiã, o da alça vai ficar bem esticado, mas o do sutiã ele vai ficar meio franzidinho, né? A gente passou a costura ali, quando desvira, ó, ele já fica franzidinho nos cantinhos. Também pode passar uma costura reta ali pra franzir, se vocês preferirem, que daí ele já tá prontinho, ó. Aquele buraquinho ali, que é onde a gente fez, vocês podem dar uma dobradinha dele pra dentro e fazer uma costurinha à mão ou fazer um zigue-zague também, tá? Lá na máquina reta, que é pra fechar aquele buraquinho. Mas vocês vão ver agora que várias peças de vocês têm esse buraquinho, tá? Então, aquela tirinha da parte do laço, né? Eu costurei uma partezinha, deixei um buraquinho,
e costurei o restante também, para deixar ele ao comprido assim, que é para fazer a nossa tira do meio. Então eu botei direito com direito e pelo buraco eu puxo o outro lado. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz ali na lateral da minha alça do peito, tá? Então botei direito com direito e pelo buraquinho eu puxei o outro lado. É bom para vocês fazerem até um teste primeiro para entender essa logística, né? Fazer nessa parte do laço primeiro, que daí ele fica embutidinho também essa costura. Quando eu desviro, ó, fica uma alcinha, uma argolinha, né? Toda limpinha ela, só fica o buraquinho aqui também. Vocês podem fechar a mão ali ou pode fazer o zigue-zague, né? Pra fazer a parte do laço também, onde tem a costura, eu costuro um pedaço, deixo um buraquinho, costuro outro pedaço e deixo o buraquinho. Vou dar um piquezinho lá no meio, porque eu vou esticar aquela onde estava aquela costura com aquele piquezinho, para o laço ficar só com uma costura no meio das costas dele, para não ficar na lateral ali, para ele não ficar tombando e acabar aparecendo, né? Então, fechei em cima e embaixo, ó, e por aquele buraquinho daí que eu vou desvirar. Só tô reforçando a costura onde acho que a máquina falha um pouco. Eu reforço aquela costura para ele ficar bem firmezinho mesmo no ponto. E desviro todo ele ali, naquele buraquinho. Desvirei todo ele que ficou aquele retângulozinho, né? Eu consigo agora botar naquele sutiã lá. Ele vai ser um laço removível, gurias, que daí dá pra gente usar depois em outras coisas também, ó. Então, bota aquela argolinha, vou colocando ela toda no sutiã ali, o bojo amassa aí um pouquinho que ele passa. E depois eu pego aquele retângulo e enfio ele no meio, ó. Posso dar um pontinho se eu quiser que ele fique fixo, né? Um pontinho à mão, mas eu deixo ele solto ali porque eu quero fazer ele removível também, ó. E assim fica pronta a parte de cima. E assim finalizamos mais uma live. Espero que tenham gostado do passo a passo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade da costura, o link está aqui embaixo na descrição, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Então a gente vai fazer pecinhas miniaturas, são uma bermudinha, um vestidinho e uma saia, né? Que ali é tudo o nosso treino para fazer as peças em tamanhos reais depois. Então vai aprender a botar zíper, botar cosca com elástico, cosca com caseado e pregar botão, né? Bolsos aplicados, bolsos laterais, embutido. Então é um básico, mas é um básico bem completo, né? A gente fala, porque tem tudo que a gente vai precisar depois em peças em tamanhos reais, tá? E depois também lá dentro tem a nossa parte de modelagem, a nossa receita do bolo, né? Que a gente aprende a tirar as medidas do corpo ali da pessoa e criar aquela base ali no papel. Vamos fazer molde de vestido, de manga e de calça. E ali dentro a gente aprende alterações também desses moldes, que dali parte qualquer modelo pra gente fazer. Isso para quem quer criar peças do zero, tá, gurias? E para quem quer já pegar um molde pronto, também tem lá dentro da nossa comunidade. Então tem todo o passo a passo, assim, mostrando como que eu tô fazendo ali a peça, né? Primeiro boto o ombro, né? Tudo o passo a passo de como faz a montagem daquela peça ali. E tem um molde disponível para vocês baixarem do PP ao GG. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!